don't seem to understand. Criado em 1998, numa época em que a internet como conhecemos hoje ainda parecia ficção científica, Serial Experiments Lain soou como uma verdadeira profecia. Naquele tempo, talvez Ryutaro Nakamura não imaginasse que sua obra ressoaria tanto com o nosso presente. Mas as pistas já estavam lá. O anime nos lembra em cada episódio que, apesar de sua data de lançamento, ele nunca deixaria de ser relevante. A frase Present day. Present time. ecoou como uma declaração de que a série capturou algo atemporal, como se de alguma forma o criador soubesse que estava registrando uma fotografia que não envelheceria e que a cada nova exibição sua mensagem continuaria tão atual quanto no dia em que foi lançada. Lain é uma garota que não tem conexões. Sem amigos e com uma família apática, ela parece apenas sobreviver em um mundo dominado por fios barulhentos que poluem os céus de sua estranha cidade, repleta de sombras que ocultam tantos segredos quanto a própria protagonista. Sua vida começa a mudar quando um burburinho na sala de aula ecoa. Uma estudante que se suicidou enviou e-mails para todos, mesmo após sua morte. Sentindo-se deslocada por não ser uma usuária assídua da internet, aqui chamada de Wired, Lain decide investigar e descobre que também recebeu uma mensagem. Nesse meio, sua antiga colega de classe revela que abandonou seu corpo físico para viver na Wired, onde encontrou Deus. Com a ajuda de seu pai, que de alguma forma inesperada parece finalmente compartilhar o interesse com a filha, Lain consegue um novo computador, aqui chamado de Navi, e começa a se aprofundar cada vez mais na Wired. Conforme ela estabelece conexões na Wired, ela também inicia laços com Arisu e mais duas amigas na realidade. Bom, a realidade aqui é um tanto quanto complexo, pois o anime deixa claro que quer nos manter constantemente em dúvida sobre o que de fato é realidade. Essa incerteza não só paira sobre o espectador, mas também sobre os próprios pensamentos de Lain. A linha tênue entre a Wired e o mundo real começa a se confundir, e as duas esferas parecem se cruzar de maneira perturbadora. Lain começa a perceber que é reconhecida por pessoas que nunca viu antes e a perceber que está sendo acusada de fazer coisas que jamais faria. Ou será que ela faria? Ao acessar a Wired, Lain ganha novas camadas, desenvolvendo diferentes personalidades que contrastam com quem ela costumava ser no mundo real. É como se dentro da Wired ela se libertasse das expectativas impostas pela sociedade, permitindo que outras versões de si mesma, antes adormecidas, emergissem de seu corpo que vivia preso pelo medo. A Wired, assim como nossa internet, parece ter sido criada para introspectivos, e portanto é fácil ter voz sem necessariamente ser visto. No entanto, diferente da internet, onde podemos expressar nossas opiniões sem uma presença física, na Wired cada voz também parece possuir um rosto, dando vida a inúmeras versões de si. Lain, no entanto, parece não se lembrar do que faz enquanto está conectada, o que provoca nela uma estranheza que se vê perdida e questionando sua própria identidade. Afinal, quantos de nossas opiniões, julgamentos e solidão profundamente adormecidas faz de nós monstros de nós mesmos? Nigga, what the fuck is this bullshit? Eu sei que nesse momento você deve estar um pouco confuso, mas não fica tão difícil entender esse conceito se imaginarmos as diferentes versões de nós presentes na internet. No LinkedIn podemos ser uma pessoa profissional, no finado Twitter uma pessoa reclamona, enquanto no Instagram alguém com as melhores fotos possíveis tiradas entre uma crise existencial ou outra. Seguindo essa linha de pensamento, também fica mais fácil compreender o conceito da imortalidade que a amiga suicida de Lain encontrou na Wired. Na internet, por exemplo, existem milhares de perfis no Facebook de pessoas que já faleceram, mas que continuam a viver por meio de memórias e pensamentos compartilhados antes da sua partida. Ser imortal é como ser sempre lembrado, mesmo que por versões e fragmentos de opiniões que você talvez já não teria se ainda estivesse vivo. As questões filosóficas apresentadas na obra nos faz pensar sobre nós mesmos e o que fazemos de nossas vidas enquanto desconectamos da nossa própria realidade para nos conectar em um mundo novo e libertador. Bom, libertador até certo ponto, já que a mesma liberdade que traz nova vida além, também a aprisiona cada vez mais, transformando seu quarto outrora típico de uma estudante japonesa em algo agora parecido com uma caverna tecnológica cheia de tubos, cabos e luzes, que ao invés de iluminar, parece mais trazer a garota para a escuridão. Aos poucos, Lain troca seu pijama confortável e infantil por novas roupas e parece entender cada vez mais que faz parte de algo muito maior do que ela imaginava.
ao ponto de finalmente entender que ela é a peça-chave para essa intersecção de realidades. A história apresenta diversas situações em pequenas peças que, quando juntadas, formam um quebra-cabeça que, mesmo montado corretamente, não traz uma figura que pareça estar correta. Os elementos aqui mostrados causam estranheza, mas também são metáforas da realidade. Em um determinado ponto da história, por exemplo, descobrimos que crianças foram usadas para gerar energia para que toda a rede de computadores pudesse funcionar. Bom, se para Wired em si existir crianças morreram, na internet talvez não seja tão diferente assim. Pelo menos para mim. Afinal, quanto de nossa criança interior se foi desde que começamos a navegar na internet? Eu me lembro de quando tinha um computador antigo sem internet que criava milhares de animações usando Paint e PowerPoint, quadro a quadro, com a maior paciência do mundo. E depois da internet eu nunca mais abri esses programas. Por mais que eu descobrisse novas opções mais fáceis de criar uma animação, por exemplo, as possibilidades eram tantas que o fato de não saber ao certo o que fazer com tanta liberdade e conhecimento me encurralava em um mar de ferramentas e pouca produção. Na dúvida por onde começar, eu nunca saí do lugar. Aliás, ao falarmos sobre crianças, Len é um anime que desafia completamente a noção de que toda animação é voltada para o público infantil. Eu mesmo tentei assisti-lo anteriormente, mas eu nunca consegui passar do terceiro episódio. A obra é densa e requer uma maturidade para ser verdadeiramente compreendida. É comum encontrar pela internet comentários de pessoas que não conseguiram acompanhar os 3 episódios de 25 minutos cada, devido ao ritmo lento e às inúmeras perguntas que surgem ao final de cada episódio. Fato é que todos os dias nós nos acostumamos a ouvir áudios acelerados e pular vídeos de mais de 15 segundos. E talvez por isso Len consiga ser tão preciso ao retratar até mesmo o senso de urgência que a internet viria a causar na nossa sociedade. Len é complexo e aborda várias questões filosóficas como realidade, identidade, cybercultura, comunicação, extraterrestres, política, Deus e, pasme, até fake news. O conceito de onipresença e onisciência quase divino é explorado aqui por aqueles que detêm poder e conhecimento total na Wired. Isso não difere muito da nossa internet, que oferece voz e influência a indivíduos que deveriam ser anônimos e que rende dinheiro a pessoas que foram espertas demais para sugar até a última gota de nossos dados pensando em vender produtos. Tão assustador quanto a ideia de um deus que deseja usar uma rede de computadores para exercer controle absoluto em sua realidade, também é o culto à personalidade de bilionários que só se preocupam com seu próprio enriquecimento, usando da internet para moldar sua própria identidade. As fake news, tanto na Wired quanto na internet, seguem padrões semelhantes. São representações de manipulação, julgamento e medo. Muitas vezes surgem disfarçadas de fofoca inocente e até mesmo conteúdos como textos e vídeos tirados de contexto, criados com o propósito de influenciar massas a acreditarem em ilusões. No entanto, independentemente de sua forma, essas notícias falsas têm o potencial de ferir pessoas próximas a você, mesmo que ao compartilhar isso não tenha passado pela sua mente a princípio. Os episódios do anime são chamados de layers ou camadas em português, e muitos se assemelham às camadas da Deep Web. A cada episódio mergulhamos mais fundo em informações e descobrimos que o que víamos na ponta do iceberg, por mais bizarro que já fosse, era muito mais confortável do que as profundezas do que viria a seguir. O anime apresenta personagens visualmente bem construídos. Aqui, diferente da maioria, não existem feições exageradas, mesmo que a protagonista transite entre fofura e bizarrice. Os efeitos visuais presentes no anime se assemelham a fitas VHS, que nos deixam uma sensação de mídia perdida, algo raro e um tanto quanto assustador. A trilha sonora do anime contribui para a atmosfera confusa e introspectiva, fazendo uso magistral até mesmo da sua ausência na maior parte do tempo. Isso cria uma sensação de solidão, como se estivéssemos, assim como Len, isolados em meio ao silêncio. A abertura provoca uma sensação agridoce, conectando-nos imediatamente com o universo do anime. O zumbido dos fios da cidade, além de transportar a comunicação da rede de computadores, gera um ruído inquietante, que frequentemente reflete com precisão o desconforto e a angústia que sentimos ao assistir. Len é uma obra única, cuidadosamente construída, repleta de referências que provocam uma sensação de estranheza, semelhante ao que encontramos em Black Mirror, por exemplo. Aliás, tanto Black Mirror quanto Matrix claramente se inspiram na inventividade desse anime. No final, é inevitável não pensar sobre o nosso papel na nossa realidade e sobre o quanto somos consumidos por um vasto emaranhado de informações, muitas vezes absorvidas de forma inconsciente. O anime nos provoca a pensar sobre os limites de nossa liberdade e a nos questionar se as ferramentas que utilizamos podem nos destruir ou levar à evolução.
desde que compreendamos nossa própria identidade. Afinal, uma arma nunca dispara sozinha, não é mesmo? E quando falamos de solidão, percebemos que Lane, no fim, nunca estará realmente sozinha. Ela transcende as barreiras de individualidade e se conecta a tudo e a todos ao seu redor, de uma forma profunda e onipresente. A Wired, mais do que uma rede virtual, se transforma em sua existência, um espaço onde as fronteiras entre o real e o digital se dissolvem. Lane deixa de ser apenas uma garota isolada e torna-se parte de algo muito maior, fluindo através de informações, memórias e consciências interligadas. Assim como ela, nós também estamos, de certa forma, sempre conectados, não apenas por meio da tecnologia, mas pelas nossas interações e experiências compartilhadas. Experiências essas que faz com que Lane possa agora usar de forma sábia os seus poderes. A solidão, então, adquire uma nova perspectiva. Mesmo quando pensamos estar sozinhos, estamos continuamente influenciados e entrelaçados com o mundo à nossa volta, seja para o bem ou para o mal. No universo de Lane, essa conexão vai além da presença física. É uma união invisível, quase mística, que se reflete na maneira como vivemos hoje, no mundo hiperconectado em que navegamos sem perceber. Bom, agora resta apenas aguardar o momento em que iremos nos encontrar novamente. Não em algum futuro distante, mas em um dia atual e um tempo atual. Afinal, essa história de conexão e descoberta não termina. Ela é vivida e revisitada sempre que nos deparamos com um vasto emaranhado de informações que moldam quem somos, assim como Lane em sua jornada sem fim.